nesse instante, abrimos as nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1. Hoje meditaremos nos versículos 10 a 12. E esse texto de hoje, ele encerra uma sequência de 3 sermões onde temos trabalhado questões referentes ao maravilhamento com a nossa salvação. Se nos versículos 3 a 5 trabalhamos aquele aspecto futuro da nossa salvação, daquela herança que está reservada, dos versículos 6 a 9 trabalhamos aquela ideia da salvação presente que nos faz perseverar em meio às aflições e às provações. Nos versículos de hoje, veremos como o passado, aquilo que já foi feito, deve iluminar tanto o presente como o futuro. E para isso, convido-os a acompanhar a leitura do nosso texto de hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aquele que pelo Espírito Santo enviado dos céus lhe pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos desejam contemplar. Oremos mais uma vez. Senhor, pedimos agora que o Senhor nos alimente através da Tua Palavra, nos alimenta os nossos corações, alimenta a nossa esperança, alimenta a nossa perseverança, alimenta a nossa alegria. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi pela sua infinita misericórdia que Ele enviou o seu único Filho, o Cordeiro Santo, que por sua morte e ressurreição nos regenerou para uma esperança viva e eterna. Alegrem-se, meus irmãos, a nossa salvação chegou. Antes estávamos mortos, mas agora temos vida. Antes a culpa pelo pecado nos oprimia, mas agora somos livres. Antes a ira de Deus nos era devida, mas agora somos justificados do nosso pecado e Cristo se fez propiciação pelos nossos pecados. Antes, escravos do pecado, o inimigo das nossas almas nos arrastava cada vez mais distantes da vontade de Deus. Mas agora, regenerados, bendizemos a Deus pela sua graça e misericórdia. E o diabo não mais tem poder de nos arrancar das mãos do nosso Senhor. Aonde estivermos, em qualquer lugar, dispersos, somos guardados pelo poder de Deus. A sua mão nos sustenta. E um dia encontraremos a conclusão da nossa salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Por isso, mais uma vez digo, alegrem-se, exultem em qualquer circunstância, porque nenhuma aprovação pode nos privar de desfrutar da herança que o Senhor reservou, porque não apenas a herança é sustentada por Deus, mas também os herdeiros. É por isso que nos alegramos nas nossas provações, não pela dor, pelas dificuldades que experimentamos através dela, mas porque através das provações vemos a mão de Deus, e vemos Deus purificando a nossa fé. É através das provações que a nossa fé pode ser não apenas provada, mas aprovada. Nos alegramos porque essas provações resultam em honra, glória e louvor. Aquele que, pagando pelos nossos pecados, nos deu o que não merecíamos. Amem esse Senhor, que não vimos, mas dele temos testemunho. Creiam nesse Senhor, que não vemos agora, mas ainda assim Ele está entre nós. Encham-se de alegria, porque a fidelidade desse Deus é eterna.
Ele nunca nos abandonará. Somos o seu povo, e Ele certamente nos conduzirá ao nosso destino final, ao descanso da nossa peregrinação, à salvação das nossas almas. Foi a respeito dessa salvação. O nosso texto de hoje começa assim: foi a respeito dessa salvação. Foi a respeito dessa salvação que nós acabamos de ouvir, que Pedro está se referindo aqui. É essa salvação sobre a morte, sobre a condenação, a salvação da ira de Deus das mãos do diabo, para uma herança gloriosa, reservada e guardada por Deus, que nós fomos alcançados. O objetivo de Pedro, ao longo dessa sequência, é mostrar da forma mais clara, mais explícita possível, a grandiosidade da nossa salvação. O que Pedro está tentando nos dizer: olha, vocês precisam entender o que aconteceu. Vocês precisam entender o que Deus tem feito, o que Deus fez. Vocês precisam compreender e ter clareza, como vocês, como nós, outrora pobres, miseráveis, agora somos ricos no Senhor. O que Pedro está dizendo é: olha, eu entendo que essa peregrinação é difícil. Eu entendo que a gente experimenta muitas dores. Mas olhem para o que Deus tem feito. Olhem para o que Deus tem feito. Olhem para o que Deus fez. Como eu disse, esse texto de hoje, ele encerra, digamos, uma tríade gloriosa a respeito da nossa salvação. E algumas afirmações foram feitas ao longo desses sermões, para que através das respostas dessas afirmações, ou das conclusões que chegaríamos, pudéssemos compreender um pouco mais a respeito de diferentes aspectos da nossa salvação. Nos versículos 3 a 5, ouvimos a seguinte afirmação: o que não tenho e desejo é que melhor me enriquece. Nos versículos 6 a 9, ouvimos o seguinte: o que não vejo e amo é que melhor me enriquece. E para encerrar essa trilogia, pensaremos hoje: o que não tinha, mas Deus me deu, é que melhor me enriquece. Talvez essa afirmação lhe pareça um pouco mais óbvia do que as anteriores, mas isso não quer dizer que ela é mais natural na nossa experiência. Podemos compreender com facilidade como somos enriquecidos por aquilo que produzimos com as nossas mãos, por aquilo que criamos com o nosso intelecto, e podemos entender não apenas pelos resultados que alcançamos através daquilo que criamos, mas dos méritos que julgamos ter por termos criado alguma coisa. E de repente, quando criamos algo, imaginamos que somos mais merecedores, somos mais dignos, nos sentimos mais como se tudo estivesse em débito conosco. Por isso as coisas boas devem acontecer comigo. A minha experiência não pode ser tão dolorosa, porque eu tenho feito, eu tenho produzido, eu tenho merecido. Mas a verdade, meus irmãos, é que nada, absolutamente nada, do que construímos com as nossas mãos, nada, absolutamente nada do que as nossas mentes podem conceber, pode nos enriquecer de forma real. Tudo que criamos, tudo que imaginamos, tudo que os homens desejam como legado, tudo isso vai passar. Tudo isso são como palhas que sopradas simplesmente vão e vêm. Tudo isso são como sombras pálidas. Essas coisas irão passar. E aqui está a primeira resposta da pergunta: porque aquilo que não tínhamos, mas Deus nos deu, é que melhor nos enriquece. Porque todos os homens, independente da posição que ocupam nesse mundo, são miseráveis. E a miséria desses homens, a nossa miséria, está em não reconhecer a nossa própria situação miserável e dependente. Mas para o povo que Deus escolheu, Ele concede riquezas infinitas,
riquezas suficientes para que a alma mais faminta sinta-se saciada, tornando rico aquele que antes era miserável. Claro que eu não estou dizendo que você vai comer do melhor nessa terra. É claro que eu não estou falando que você vai ter o melhor carro, a melhor casa, que a sua experiência a partir de agora, uma vez regenerados, vai ser simplesmente caminhar em meio às flores. Não mais terá dor, não mais teremos dificuldades, e se tiver dificuldade é por culpa sua. Aqueles que simplesmente reduzem a oferta do Evangelho a uma experiência imediata, que pode ser desfrutada aqui e agora, que pode ser, a gente pode pegar, a gente pode simplesmente desfrutar agora, completamente. Aqueles que reduzem a oferta do Evangelho simplesmente a isso, pensam muito pouco do Evangelho, pensam muito pouco daquilo que o Evangelho tem nos oferecido. Pensam muito pouco daquilo que é a salvação que tem sido, das riquezas que têm sido destinadas àqueles que Deus tem chamado. O que eu estou dizendo é que Deus nos dá algo muito maior do que podemos contemplar, algo muito maior do que qualquer coisa que os nossos olhos podem tocar, algo muito maior do que as nossas mentes podem imaginar. Algo tão grande que mesmo que a gente caminhe desde o início da nossa peregrinação nesse mundo até o final, e a gente caminhe em sofrimento, ainda assim vale a pena sofrer. Ainda assim estamos satisfeitos. Em meio aos sofrimentos estamos felizes, porque recebemos aquilo que não tínhamos, aquilo que não merecíamos, e aquilo que não poderíamos criar, não poderíamos alcançar, mas nos foi dado. Aquele que é mais rico não é aquele que possui o maior número de bens, mas aquele que é mais satisfeito. E os cristãos são aqueles que receberam a salvação das suas almas. E dessa salvação brota não apenas uma satisfação para essa breve vida, mas a satisfação que nós podemos experimentar é uma satisfação eterna. Porque somos satisfeitos pelo nosso próprio Deus. Ele é a nossa própria herança. Se o objetivo dos versículos 3 a 5 foi aumentar a nossa esperança no futuro, os versículos 6 a 9, a peregrinação, a nossa fé na peregrinação presente. Nós temos que, hoje, olhar para os versículos 10 a 12, olhando para o passado, enchermos os nossos corações de gratidão. Esse é o objetivo de Pedro, que sejamos gratos, olhando para o passado. Às vezes é difícil olhar para o passado, né? Às vezes a gente tem dificuldade de olhar para trás. A gente tem muita facilidade de olhar para frente, ou de olhar para o agora. Mas olhar para o passado, na nossa experiência, parece perda de tempo. Além disso, no passado estão colocados lá tantas dores, tantas dificuldades. E parece que quando eu olho para o passado, eu revivo essas dores, essas dificuldades. É difícil olhar para o passado. Mas o cristão é aquele que, pela herança prometida, recebe uma nova visão do passado. Porque quando olhamos para o passado, as nossas dores estão lá, os nossos sofrimentos estão lá, as cicatrizes que experimentamos estão lá. Mas tem algo lá que não pode ser ignorado, que é o sofrimento de Cristo. Existe algo lá, quando olhamos para o passado, e que ofusca todo e qualquer outro sofrimento, que é o sofrimento do nosso Senhor. Então a ideia de Pedro é que possamos nos maravilhar com a nossa salvação, olhando para o passado, enchendo o nosso coração de gratidão, de louvor. E para isso, ele nos oferece 5 verdades maravilhosas a respeito da nossa salvação. E com essas 5 verdades, ele nos ajuda a responder a pergunta:
porque o que eu não tinha, mas Deus me deu, é que melhor me enriquece. São 5 verdades para que possamos nos maravilhar com a nossa salvação e responder à pergunta, porque o que não tinha e Deus me deu, é que melhor me enriquece. No versículo 11, nós encontraremos o primeiro ponto, que é a pré-existência de Cristo. Nos versículos 10 e na primeira parte do versículo 11, o desejo apresentado dos profetas com relação ao Evangelho. No versículo 12, encontraremos mais 3 pontos. Primeiro, a resposta de Deus aos profetas, o desejo dos anjos e a obra do Espírito Santo. Então vamos ao nosso primeiro ponto. No versículo 11 do texto que lemos, a segunda parte dele diz, vamos ler todo ele: investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Então, o Espírito de Cristo que estava neles, predizendo os sofrimentos que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam desse sofrimento. Existe um motivo para começarmos bem aqui nesse ponto, nosso primeiro ponto no meio do texto, porque é desse argumento de Pedro, desse maravilhoso ponto da pré-existência de Cristo, que brota todo o significado do nosso trecho de hoje. E é a primeira coisa que deve nos deixar perplexos. O que Pedro está dizendo é que a obediência de Cristo a Deus, bem como o seu amor por nós, bem como a sua disposição em morrer por pecadores, ela não se iniciou na cruz. A cruz é a marca, o sinal visível de que o Cordeiro de Deus veio a esse mundo, andou entre pecadores, entregou a sua vida, derramou o seu sangue para que muitos sejam alcançados pela graça de Deus. É o sinal visível, é a marca indelével na história. Mas o amor de Cristo por pecadores, a obediência à vontade de Deus, a sua disposição a entregar a sua própria vida para que pobres e miseráveis sejam enriquecidos, não começou ali na cruz. E Pedro deixa isso claro, dizendo que o próprio Cristo, centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, desde a eternidade, contempla o seu próprio sofrimento, e prediz àqueles profetas o seu próprio sofrimento. Meus irmãos, a primeira coisa que deve nos maravilhar é que nós não fomos amados apenas por um momento de sacrifício. Nós não fomos amados apenas por um momento de sangue na cruz. Mas o Cordeiro, Ele deu a vida para que nós pudéssemos nos maravilhar com a salvação desde a eternidade. Desde a eternidade, Cristo amou aqueles que o Pai lhe deu. E desde a eternidade, Cristo entregou a sua vida para que aqueles que o Pai lhe deu não se percam, mas sejam conduzidos ao destino final, à salvação das suas almas. Essa é a salvação que nós temos que nos maravilhar, e essa é a salvação que os profetas se maravilhavam. Por isso vemos nos versículos 10 a 11, os profetas simplesmente maravilhados ao receber essa mensagem. Lemos hoje o texto de Isaías, dos versículos 7 a 12, o texto de Isaías 53 inteiro. Ele é uma visão muito clara da vinda dos sofrimentos e da glória do Cordeiro. E quando eu leio aquele texto de Isaías, e leio os versículos 10 e a primeira parte do versículo 11 do nosso texto de hoje, foi a respeito dessa salvação que os profetas
indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo. Então, quando eu leio Isaías e leio esse texto, eu imagino Isaías recebendo essa mensagem, se voltando ao Senhor e dizendo: Senhor, quando? Senhor, como? Quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Senhor, não pode ser agora. Me aponta o caminho, me diz onde, me diz quando. Imagina os profetas ansiosos, desejosos. Essa antecipação é o que sempre marcou o cristão. A esperança viva, a antecipação de desfrutar da presença de Cristo, a antecipação de desfrutar da presença do nosso Senhor. A investigação cuidadosa, a antecipação, são reverberações do valor eterno da nossa salvação. Os profetas recebiam essas mensagens e simplesmente não podiam parar de se maravilhar e de querer ver, e de querer experimentar, e de querer contemplar o Cordeiro. A terceira verdade maravilhosa que vemos a respeito da nossa salvação está na resposta que Deus dá aos profetas. Lá no nosso versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês ministravam as coisas. Então, quando Isaías recebe o texto de Isaías 53 e diz ao Senhor: Senhor, quando, como, onde? O Senhor disse: Isaías, calme-se, você não está servindo a você mesmo. Você sequer está servindo a sua geração. Mas aquilo que está sendo anunciado hoje é o que se concretizará daqui a muitos anos, onde um povo privilegiado, um povo rico, poderá contemplar a obra do Cordeiro na cruz. Nós temos a alegria, meus irmãos, de desfrutar da obra de Cristo. Nós devemos nos regozijar na cruz e na ressurreição do Cordeiro. Devemos constantemente olhar para o que foi realizado na cruz e nos sentirmos privilegiados. Devemos exultar em sermos estrangeiros, com alegria, bendizer ao Senhor, porque somos peregrinos. Se assim não fosse, se não nos sentíssemos nesse mundo de alguma forma deslocados, se não nos sentíssemos dispersos nesse mundo, como aqueles que não encontram descanso, isso significaria que muito provavelmente encontramos aquilo que nos satisfaz, pelo menos por um breve momento. Mas o Senhor nos fez peregrinos, nos fez dispersos, nos fez caminhar e viver nesse mundo, sem nunca pertencer a um lugar, caminhar e viver nesse mundo esperando o dia em que encontraremos a nossa pátria. Devemos nos maravilhar na obra da qual somos parte. Do povo de Deus chama para si de todas as raças, de todas as nações, e ainda que distantes, todos são irmãos, através de Cristo. E ainda que dispersos, nunca estivemos tão unidos. Essa é a riqueza do que temos recebido das mãos do Senhor. A riqueza que os profetas gostariam de contemplar. Mas eles não estavam servindo a eles mesmos, estavam servindo a vocês, estavam nos servindo. O texto de Mateus 13, lá nos versículos 16 e 17, diz o seguinte: Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram,
e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo aqui nessa manhã, mas não ouviram. Nosso texto nos diz que não apenas os profetas desejavam ver essas coisas e contemplar a salvação, e não apenas os profetas estavam maravilhados, mas o texto diz que os anjos, lá no final do nosso texto, coisas essas que anjos desejam contemplar. Os anjos contemplam a obra de Deus como aqueles que estão de fora, como aqueles que não são beneficiados diretos pela salvação, porque simplesmente não pecaram, mas eles contemplam e se maravilham com a obra de Deus sendo desvendada, a salvação sendo desvendada ao longo da nossa história, contemplando a nova criação, contemplando Deus ordenar aquilo que estava absolutamente desordenado, contemplando Deus ordenar vida aos mortos, contemplando Deus ordenar arrependimento. E quando o nosso Deus ordena, meus irmãos, Ele não ordena por uma possibilidade, Ele não ordena para tornar possível alguma coisa. É necessário lembrar que servimos ao Deus de Gênesis, que quando diz, haja luz, houve luz. É o mesmo Deus que diz, haja arrependimento, existe arrependimento. É o mesmo Deus que diz, haja vida, e mortos como nós recebemos uma nova vida. Ele não cria uma possibilidade, Ele chama as coisas à existência, Ele ordena aquilo que está desordenado, e pela sua vontade, pela sua graça, nós recebemos uma nova vida. Meus irmãos, se os anjos, contemplando, desvendar da obra de Deus na história, ficam maravilhados, desejam contemplar, quantos mais nós que recebemos e somos beneficiados diretamente por essa graça que nos dá vida. Quanto mais nós que antes estávamos mortos, quanto mais nós que recebemos aquilo que não tínhamos, aquilo que não merecíamos, e aquilo que não poderíamos alcançar, quanto mais nós deveríamos encher o nosso coração de louvor, de gratidão, todos os dias dessa peregrinação, a despeito dos sofrimentos, agradecer e bendizer a Deus. E finalmente, o quinto ponto que podemos observar nesse texto é como essa mensagem chega até nós, como somos enriquecidos pelo que Cristo fez na cruz. O texto diz que o próprio Espírito, enviado dos céus, nos traz essa mensagem através da pregação do Evangelho. Isso é exatamente o que eu creio que está acontecendo agora. Exatamente agora. Exatamente nesse momento. Eu estou anunciando a vocês as boas novas de Cristo, o único Filho de Deus que veio a esse mundo para que pecadores, através da fé nele, sejam salvos e recebam pela graça as riquezas celestiais. E enquanto eu prego, o próprio Espírito é aquele que nos enriquece. Enquanto prego o Evangelho, enquanto pregamos Cristo com fidelidade, o Espírito ministra aos nossos corações e Ele nos enriquece. Ele quem nos mostra a verdade sobre o eterno valor da nossa salvação. Devemos nos maravilhar, meus irmãos, com as coisas que o Senhor já realizou, que nos dá segurança, no que Ele tem feito no presente, nos fortalece, mesmo no dia mau. E devemos nos maravilhar com o que Ele certamente ainda fará, e alimentando a nossa esperança firme, inabalável, de que seremos conduzidos ao nosso destino final.
porque olhamos para o passado e vemos um Senhor fiel, um Senhor que todas as coisas conduz segundo a sua vontade, pela sua poderosa mão. O que eu não tinha, mas Deus me deu, é que melhor me enriquece. Enquanto não nos maravilharmos com o valor imensurável da nossa salvação, caminharemos nessa peregrinação apenas perguntando: por que o Senhor me permite sofrer? Por que essa peregrinação é tão difícil? Por que é tão complicada essa vida? Mas quando nos maravilhamos com a nossa salvação, com aquilo que o Cordeiro fez na cruz, quando olhamos para o passado e nos alimentamos da obra de Cristo, não mais fazemos essas perguntas, mas a pergunta que fazemos constrangidos é: como Deus se agradou de salvar um pecador como eu? Como pode o Senhor, dono de todas as riquezas celestiais, tornar rico, enriquecer um miserável como eu? A última pergunta que tenho para você nessa manhã é: você precisa ser salvo? Você precisa ser salvo? Percebam, a questão não é se você pensa que precisa ser salvo. A questão não é se você sente que precisa ser salvo. Nós vimos no último sermão que as nossas bocas, o nosso discurso, ele encena um grande teatro. Nós encenamos através do nosso discurso, como Pedro encenou dizendo a Cristo que não o abandonaria de forma nenhuma. Mas esse discurso que encenamos com as nossas bocas, esse teatro que encenamos com as nossas bocas, ele é ensaiado até exaustão em nossos sentimentos. Ele é ensaiado até a perfeição em nossos sentimentos, e então encenamos através do nosso discurso. O que eu estou querendo dizer é que você pode precisar desesperadamente de salvação e ainda assim se sentir extremamente confortável e seguro. Deixe-me dar um exemplo. Imaginem que um avião decolou agora há pouco de um aeroporto aqui perto. Ele está perdendo a altitude, vindo exatamente em direção a esse prédio. Nós precisaríamos de salvação, certo? Desesperadamente. Mas estamos nos sentindo seguros. Nosso sentimento não está dizendo que nós estamos em perigo. A menos que alguém entre por aquela porta e diga: olha, vocês precisam ser salvos, vocês estão em perigo. Vocês precisam de salvação. Vocês estão perdendo a sua vida. A minha oração nessa manhã, meus irmãos, é para que vocês não confiem nos seus próprios sentimentos, que nos enganam e que ensaiam um teatro que ensinamos com os nossos discursos. Mas a minha oração é para que você confie na proclamação do Evangelho, na palavra anunciada, no Evangelho de Cristo. Se você está ouvindo esse Evangelho pela primeira vez, a minha oração é para que você clame por misericórdia ao Senhor. O Senhor é aquele que pode perdoar os seus pecados. O Senhor é aquele que, através do sangue do Cordeiro, pode te tornar limpo, alvo, te libertar de todas as prisões, te livrar da culpa pelos seus pecados. A minha oração é para que o Espírito, através da proclamação e da pregação do Evangelho, possa te tornar rico no Senhor. E se você, meu irmão, é um regenerado e já possui as riquezas as quais o Senhor tem concedido àqueles que Ele sustenta, mas mesmo assim não consegue se alegrar,
mas mesmo assim não consegue se maravilhar naquilo que Cristo fez, não consegue se maravilhar naquilo que Deus tem nos dado. A minha oração é para que o mesmo Espírito te conceda honestidade para sondar o seu coração. E que esse Espírito te conceda o arrependimento necessário para que a alegria da salvação seja renovada. Meus irmãos, aquilo que não tínhamos, mas Deus nos deu, é que melhor nos enriquece. Cristo é que melhor nos enriquece. Vivemos como peregrinos dispersos, mas vivemos como sementes do anúncio do Evangelho. Cristo é o que melhor nos enriquece. Somos mais ricos na mesma medida que nos parecemos com Cristo. E cada vez que nos parecemos com Cristo, ficamos mais satisfeitos, mais felizes, porque Ele é que melhor nos enriquece. Oremos.